Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de uma ferramenta que pode ser útil na sucessão dos seus ativos no exterior, que é o TOD, o Transfer on Debt, que pode ser uma solução bem interessante para quem investe lá fora. Meu nome é Felipe Fontana e o meu objetivo é auxiliar você nos seus investimentos no mercado internacional, sempre levando em consideração tributação, sucessão e rentabilidade, sempre focando em segurança. Peço que você siga o meu canal e acompanhe meus vídeos sobre essa caminhada no mercado internacional. Bom pessoal, hoje a gente vai falar sobre o Transfer on Debt. É uma ferramenta muito interessante que pode lhe auxiliar lá fora, uma solução simples para a sucessão no exterior. O grande problema, pessoal, quando a gente tem dinheiro lá fora, é a questão dos acessos da sucessão, se acontece alguma coisa com a gente. Então, por isso que existem ferramentas tanto como Trust, ferramentas como Offshore, coisas que lhe auxilia, principalmente no mercado internacional. E o TOD, ele é uma ferramenta para a pessoa física, gente, que pode ser muito útil, né, para que os herdeiros possam ter acesso dos seus ativos no exterior quando você acontecer alguma coisa com você, né? Isso aí vai fazer com que o próprio corretor, o seu assessor, lhe ajude nesse caminho, né? Ou principalmente o herdeiro. E o TOD é uma ferramenta, apenas um formulário onde a gente coloca lá o beneficiário na questão se acontece alguma coisa. Muito parecido acontece na previdência privada, onde a gente pode adicionar os beneficiários daqueles ativos, a previdência privada cai direto. Então o próprio TOD ele ajuda nisso. Então sempre quando você investe lá fora, pede para o seu assessor preencher o TOD para você, porque ele é fundamental na questão do inventário depois. É uma solução simples para a sucessão no exterior, ao mesmo tempo evita processos longos e caros e um planejamento muito ágil e eficiente. E é nada mais, pessoal, do que o TOD, a gente bota uma cláusula que define quem são os beneficiários no caso de acontecer alguma coisa com você lá fora, né? Então o beneficiário vai ter acesso, principalmente nessa indicação de beneficiários diretos, vai botar 50% aí para sua esposa, o resto para os filhos. A gente pode deixar claro nesse documento, como a gente já faz na previdência privada, né? E aí o registro direto na instituição financeira, então fica registrado lá. A própria instituição financeira interligada ao mercado do exterior, ele vai avisar, principalmente os custodiantes de lá, e bem simples e rápido. Na própria XP hoje é um push, a gente manda para você assinar lá. E uma transferência automática em caso de falecimento e uma transferência sem inventário, né, pessoal? Uma coisa fundamental. Sempre lembrando, isso é importante a gente dizer, do mercado lá fora, já falei em alguns vídeos sobre isso, e que existe uma certa isenção no imposto lá de herança até 60 mil dólares, quando a gente fala em ações e REITs. Acima disso, por isso que é interessante a gente focar em outras estruturas, né? Mas quando a gente tem muitas ações lá fora e REIT, a gente tem que realmente fazer esse movimento aí do TOD, né? Porque realmente pode haver um certo problema. E para quem trabalha acima disso, tem que pensar no offshore, né? Abaixo desse valor, 60 mil dólares em ações e REITs, você pode informar tranquilamente no TOD, né? Mas lá fora a gente tem que ter muito esse cuidado. Não tem nenhum problema se você tem bons e fundos, mas para quem tem somente ações, REITs e ETFs, tem que cuidar muito dessa questão dos 60 mil dólares. Por isso é importante ter uma carteira lá fora, buscar um profissional que entenda um pouco a questão tributária sucessória, para a gente não ter problemas ao longo do tempo. E o TOD abaixo de 60 mil ele é muito útil em relação a isso. E aí, pessoal, trazendo um pouco sobre o TOD, nessa Transfer on Debt, ativos que normalmente aceitam a questão do TOD, né? São contas bancárias no exterior, a gente pode colocar esse termo, né? Onde a gente bota os beneficiários se acontecer alguma coisa com a gente lá fora, as corretoras de valores e ações. Então quando você investe uma XP, investe em algum local, né? Tem essa questão, você pode informar no TOD também, títulos e certificados de depósito, né? Algumas seguradoras e planos de aposentadoria. Então todos os ativos você pode colocar, né, nesse documento Transfer on Debt, né, com os beneficiários, que depois se ocorrer alguma coisa, o seu assessor lá, praticamente ou a corretora, ela faz esse encaminhamento para os herdeiros, né? Ativos que geralmente não aceitam TOD, isso é um detalhe muito importante, pessoal, porque
não é só para ações e títulos, né? Aí você tem que pensar na estrutura de offshore, né, onde você não aceita imóveis, né, que tem que respeitar a lei do local. Se você vai ter um imóvel no Texas, vai ter no Arizona, vai ter em Miami, vai ter em Lisboa, ele tem que seguir realmente a característica da lei daquele local, né? Empresas e participações, você tem para empresas lá fora também não, por isso que às vezes você trabalha numa ideia de offshore. Bens tangíveis, carros, joias, você não consegue colocar. Então o TOD, o Transfer on Death, ele é uma ferramenta financeira dos ativos financeiros numa conta de uma corretora lá fora. Então só para deixar claro, não é qualquer ativo que pode ser colocado. E aí também tem uma variação por jurisdição, tá? O TOD comum é comum nos Estados Unidos, total, né? Mas varia de estado a estado que tem alguma regra em relação a isso. Então ela varia por jurisdição. Mas quando a gente fala em investimentos, pessoal, investimentos, a SEC lá, que é a nossa CVM também, é o xerife do mercado, então a legislação é muito clara em relação a isso. Mas quando a gente fala em imóveis, todas essas questões já entram. E sempre, né, atenção à jurisdição que vai ser escolhida, né? Um paraíso fiscal sempre em regras mais rígidas, usado em conjunto com testamento ou holding patrimonial, né? Então se você tem alguns ativos lá fora, né, você acaba fazendo essa TOD. É uma coisa bem interessante de fazer, todo mundo faz, para indicar os herdeiros, né, pessoal, sempre usar essa ferramenta. E ela pode ser utilizada, como a gente é no Brasil com a previdência privada, vai ter ações, vai ter fundo exclusivo, e a gente pode ter também a previdência privada informando o beneficiário. Como tem um vídeo meu aqui que eu falo sobre previdência privada e trazendo esse tema de como ela é importante no momento sucessório, quando você tem muito patrimônio e o dinheiro vai estar disponível em 30 dias para os herdeiros. E aqui é muito parecido dessa questão. Com as vantagens e limitações do TOD, Transfer on Death, quais são as suas vantagens e agilidade do processo. Então se você tem ações, acontece alguma coisa com você, né, e você praticamente encaminha. Baixo custo, porque é só você preencher um formulário, né, uma coisa bem barbada, e menos burocracia. Coloca lá os herdeiros e deu, né? Desvantagens desse processo aí: não elimina impostos sucessórios e TCMD. Pessoal, isso é uma coisa muito importante, né? Quem estuda mercado internacional, isso aí a gente tem acompanhado direto. A gente pensa que a tributação é o que gera um certo temor lá fora. Não, a tributação é uma coisa muito fácil, né? A própria lei 14754, ela põe 15% do ganho e deu. Existia uma atualização de 8%, 15% e deu, né? Só que a sucessão e TCMD, ele é para o estado onde você mora, vamos dizer assim, o local onde mora. Então vai ter 27 TCMDs diferentes no Brasil, né? Então isso a gente não consegue eliminar. Isso é uma coisa que tem que cuidar muito, que a gente vai ver qual estado que a gente está, né? No Rio Grande do Sul vai pagar de 4 a 8, São Paulo também, né? Outros estados vão pagar 8, então não consegue eliminar o TOD. A única coisa que o TOD facilmente é essa ferramenta rápida de testamento. Esse título vai para essa pessoa, tal, mas depois tem que juntar os impostos para pagar nessa questão. Outra questão que varia de país e estado, como eu falei, né, essa questão do TOD varia de qualquer local. Aí, se você mora no Piauí, você mora no Amazonas, vai ser né? E a própria reforma tributária, eu vou fazer um vídeo mais logo sobre isso. A reforma tributária fala, né, numa certa um progressivo do TCMD, então tem que muito que cuidar, né, que pode chegar até uns 20%, né? Lembrando que os Estados Unidos chega a 40%. Quando a gente fala da importância do TOD, porque realmente a sucessão lá é um problema muito grande se você tem acima de $60 mil lá em ativos e ações. Por isso é fundamental cuidar dessa questão. E aí aplica-se a certos ativos, né? Como a gente falou, conversou antes, mostrou para vocês, imóveis não entra, é apenas a questão financeira, a questão do TOD. Bom, pessoal, espero ter ajudado nesse vídeo do TOD, o Transfer on Death, uma ferramenta fundamental e simples que a gente pode já indicar quem levará esses títulos se acontecer alguma coisa com a gente. Então preenche seu TOD, é uma ferramenta bem que pode lhe ajudar, é apenas um push, lá o seu assessor ajuda. E aí, isso é uma coisa importante para quem investe lá fora, pessoal. Muita gente abre conta em bancos digitais qualquer mas ter um papel realmente de uma assessoria que lhe ajude com essas questões são muito importantes, porque são muitos detalhes lá fora,
né? Se você tem lá 500 mil dólares, 1 milhão de dólares em ações da pessoa física, isso pode gerar um problema futuro, numa sucessão. Então é legal chama um assessor de investimentos, chama realmente um banker, né, que entenda essa questão e vai tentar estruturar para você, com esse valor você pode trabalhar com pessoa física. Com pessoa física, talvez interessante você trabalhar com fundos ou trabalhar praticamente com bons, porque vai realmente trabalhar de uma forma sucessória, tributária, mais inteligente. Então, essa pessoa, esse profissional, né, ele lhe ajuda nessa questão e a gente tem com esse objetivo. Então, se você quer saber mais, quer entender um pouco mais de ferramentas, siga meu canal, tem meu e-mail felipe@visincapital.com. Qualquer dúvida, entre em contato e vamos fazer com a gente, vamos fazer um experimento, investir internacionalmente no exterior de uma forma segura, sempre levando em consideração esses fatores aí como segurança, rentabilidade, a questão tributária e sucessória, tá bom? Siga meu canal para mais informações e qualquer dúvida, só entrar em contato. Até a próxima!